dia, primeiro ano, nós faremos neste vídeo a correção das atividades das semanas 3 e 4 do PET 5 de língua portuguesa do estado de Minas Gerais. Na semana passada, na semana 2 e na semana 1, nós começamos a falar a respeito dos nossos sentimentos, das nossas emoções, de como elas funcionam dentro da nossa mente, a importância de como nós agimos diante da percepção dessas emoções. E aí, agora na semana 3, nós continuamos trabalhando interpretação de texto e vamos ver como o PET vai trazer esse assunto pra gente agora, tá bom? Então vamos lá. Você já ouviu aquele ditado que diz: quem canta os males espanta? A música é uma forma de expressão humana. É comum a gente ouvir uma música e ela nos remeter a memórias felizes ou não. O fato é que algumas melodias, acordes e ritmos são capazes de despertar diferentes emoções. Rir, chorar, nos acalmar ou agitar. Você já se emocionou com alguma música? Alguma música já fez com que você se recordasse de um momento ou de alguém importante em sua vida? Nascido na periferia de Santa Luzia, região metropolitana de Belo Horizonte, Minas Gerais, o rapper Psicoprata usa a própria experiência de vida para compor as letras que falam sobre violência, dificuldades, superação e denúncias sociais. Leia o texto abaixo. Então vamos lá. O rap é a voz da denúncia, diz Psicoprata, sobre letras que retratam a sociedade. Sou de periferia e sempre fui. O rap veio para mim por uma necessidade de me expressar o que sentia, as coisas erradas que via. O rap é fundamental dentro da sociedade porque é a voz da denúncia, diz. Psicoprata é uma das atrações do palco, fortalecendo a cena do Festival João Rock em Ribeirão Preto, São Paulo. Ao lado de Fuse, ele que venceu o concurso de bandas promovido pelo evento. Ele acredita que o rap ainda sofre discriminação e destaca a relevância do estilo, não apenas em sua vida, mas no contexto social. Ele é a revolução, a mudança, a superação. Várias pessoas já vieram dizer que minha música as fez olhar a vida de outra forma e encontrar algum sentido. Acho que o rap tem esse papel de trazer a vida à tona, especialmente para pessoas que se sentem desiludidas. Além da vocação, o artista diz ter encontrado uma profissão pela qual está agradecido, apesar de não ser uma vida tranquila. Sempre foi correria desde o começo da carreira, do começo da vida. Mas torcemos e trabalhamos para continuar crescendo e tranquilos com essa arte que fazemos. Só para completar o texto, a arte é feita para expressar, Expressar emoções, expressar visões de mundo, emocionar, tocar ou de alguma forma trazer uma mensagem. Essa é uma imagem do rapper em questão e o texto foi retirado do G1, tá? Responda às questões de acordo com as informações do texto. Só um instante, gente. Quais as razões que levaram Psicoprata a cantar rap? Bom, ele fala aqui que ele começou a cantar rap pela necessidade de se expressar, além do que sentia, as coisas que via, principalmente as coisas erradas. Denunciar. Por isso ele começou a cantar rap, a compor rap. Número 2. Você sabia que a palavra rap significa ritmo e poesia? Muitos compositores e escritores utilizam suas obras para expressarem seus sentimentos e denunciar algum fato. Identifique trecho do texto com o rapper Psicoprata em que ele fala sobre sentimentos. Em que ele fala...
Foi fundamental na sociedade. Denúncia. Evolução, mudança, superação. Várias pessoas disseram que minha música. Olha o que ele fala aqui. Várias pessoas já vieram dizer que minha música as fez olhar a vida de outra forma e encontrar algum sentido. Acho que o rap tem esse papel de trazer a vida à tona, especialmente para as pessoas desiludidas. Então aqui ele fala sobre o sentimento, principalmente das pessoas, né? Ele utiliza a palavra aqui, ó, sentem. Então, ele fala sobre sentimentos especificamente nessa parte do texto. É óbvio que existe um sentimento de desconforto, de inquietação, por isso a denúncia. As denúncias, elas vêm de uma inquietação que nós temos a respeito de alguma situação, a respeito de algum paradigma da sociedade, por exemplo. Então, ele fala sobre sentimentos o tempo todo, mas a parte em que ele fala claramente sobre sentimentos é esta parte aqui. Vamos lá, número 3. Observe o emprego do pronome ele nas frases abaixo. Recorra ao texto e identifique a quem se refere. A. Ao lado de Fuse, ele venceu o concurso de bandas promovidos pelo evento. Ele aqui, gente, a gente nem precisa voltar no texto. É o rapper Psicoprata. Aqui, ao lado de Dafuse, ele venceu o concurso de bandas promovido pelo evento. Aqui, ó. Psicoprata é uma das ações do palco fortalecendo a cena no Festival João Rock. Isso aqui é no segundo parágrafo, tá? Em Ribeirão Preto, SP, ao lado da Fuse, ele venceu o concurso de bandas promovido pelo evento. O ele aí se refere, o pronome ele aí se refere ao rapper Psicoprata. Ele é a revolução, a mudança, a superação. Aqui a gente também não precisa voltar no texto, a gente acabou de ler, é quando o rapper fala a respeito do rap. Então é assim que ele caracteriza o rap, ó. Ele é a revolução, a mudança, a superação. O ele aí está se referindo, está retomando a palavra rap. É a opinião do Psicoprata sobre esse estilo musical, o rap. Número 4. Escolha um rap de sua preferência e reflita sobre os sentimentos e emoções que o compositor expõe na música. Registre sua reflexão. Você poderá fazer esse registro utilizando palavras ou imagens. Vocês podem fazer um desenho ou escrever as palavras-chave que vocês acreditam que demonstrem a reflexão que vocês fizeram. Gente, nós temos muitos rappers bons, nós temos Emicida, nós temos Criolo que tá ali no rap, nós temos as músicas dos Racionais, nós temos as músicas do Planet Hemp, Marcelo D2, né, que saiu do Planet Hemp. Então nós temos muitos rappers bons. Procurem essas músicas na internet e façam uma reflexão a respeito de uma delas, ok? Vocês devem conhecer muitos mais rappers do que eu, por exemplo. Porque eu conheço os antigos, né? Os da minha época, digamos assim, eu tô velha. Então, terminamos a semana 3, vamos para a correção da semana 4, ok? Nós vamos continuar olhando o contexto, né, dos textos, os contextos sociais, históricos dos textos, vamos continuar trabalhando com interpretação de textos e vamos ver aqui o que o PET traz na semana 4. Pela imagem, nós podemos ver que nós vamos falar sobre Anne Frank. Eu acredito que vocês já tenham ouvido falar a respeito dela, que foi uma menina que escreveu um diário, né? Ela foi uma menina que viveu na época do nazismo e escreveu um diário, principalmente no esconderijo em que ela estava, e ela é uma figura, um ícone deste tempo, desta parte da nossa história, dessa parte terrível da nossa história, que é o nazismo, a ascensão do nazismo ao poder, o Holocausto, todos
todos os fenômenos que culminaram na Segunda Guerra Mundial. Então vamos lá. Querida estudante, como você está? Espero que tenha aproveitado as propostas deste PET e percebido como a inteligência emocional é importante para lidarmos com os nossos sentimentos e contribui para nossas relações. Muitas pessoas lidam de formas diferentes para expressar suas emoções, por meio de livros, filmes, músicas, cartas, diários, desenhos. Enfim, há uma infinidade de formas de praticarmos esse exercício tão importante. Neste PET, vamos conhecer algumas dessas formas. Vamos lá. Você já ouviu falar de Anne Frank? Eu tenho dificuldade de pronunciar esse nome todo, gente, me perdoem. Annelie Marie Frank foi uma adolescente alemã de origem judia vítima do Holocausto. Ela viveu por 2 anos escondida em um quarto secreto com sua família e outras pessoas durante a Segunda Guerra Mundial. Durante este tempo, Anne utiliza seu diário para escrever sobre seus sentimentos, suas relações com seus familiares e sobre a guerra. O famoso Diário de Anne Frank. Se vocês quiserem, eu vou enviar esse livro para vocês. É um livro excelente, é um livro super famoso, é um best-seller, inclusive. Nos conta um pouco de como Anne conseguiu. Leia um trecho do Diário de Anne Frank, do dia 5 de abril de 1944, em que falava do seu sonho em se tornar uma jornalista. Essa é uma foto, né, de Anne Frank, e aqui nós temos a legenda. Anne, no último ano da escola primária, em 1940. Então, aí foi logo no início da guerra, né? A guerra começou em 1939. Coleção... Aí fala onde essa foto está disponível. Vamos lá. Eu finalmente percebi que devo fazer o meu trabalho escolar para deixar de ser ignorante. Para conseguir uma vida, para me tornar uma jornalista, porque é isto que eu quero. Eu sei que posso escrever. E aí nós temos foi retirado um pedaço do texto, né? Mas tenho que continuar percebendo se realmente tenho talento. E se eu não tenho talento para escrever livros ou artigos de jornais, eu sempre posso escrever para mim mesma. Mas eu quero alcançar mais do que isso. Eu não posso imaginar vivendo como minha mãe ou a senhora Van Pius e todas as mulheres que fazem o seu trabalho e depois são esquecidas. Eu preciso ter algo além de um marido e filhos para me dedicar. Ela não teve nem marido e filhos, mas ela ficou extremamente conhecida pelo que ela escreveu, né? Eu quero ser útil, trazer diversão para todas as pessoas, mesmo aqueles que eu nunca conheci. Eu quero continuar vivendo mesmo depois da minha morte. E é por isso que eu sou tão grata a Deus por ter me dado este presente que eu posso usar para me desenvolver e expressar tudo o que está dentro de mim. Quando eu escrevo, eu posso me livrar de todos os meus cuidados. Minha tristeza desaparece, meus espíritos são revividos. Mas, e isso é uma grande questão, eu nunca vou ser capaz de escrever algo grande. Eu nunca vou me tornar uma jornalista ou escritora. E o texto foi retirado da Wikipédia, que foi retirado do diário dela, e o diário dela é muito famoso no mundo inteiro. E o diário dela passou pela mão e pela mente de várias pessoas, e ela conseguiu tocar muita gente com a sua escrita. Ela continua viva. Eu não sei se vocês já ouviram falar de Anne Frank, mas ela continua muito viva no imaginário social e provavelmente vai continuar muito viva por muito tempo, através de sua escrita, de sua arte, né? Vamos lá. Responda às questões abaixo. Reconhecer nossos sentimentos contribui para uma boa saúde mental. Registrar o que sentimos e refletir sobre nossas emoções contribui para desenvolvermos habilidades de autoconhecimento. Nesse trecho do diário de Anne Frank, ela fala do seu sonho em ser jornalista. Qual foi o argumento que ela utilizou para concretizar este sonho?
nós podemos dizer que ela tem uma dúvida se ela será escritora ou não, né? Ela tem uma dúvida se ela conseguirá ou não isso. Mas ela quer ser jornalista, o argumento que ela utiliza para concretizar o sonho de ser uma escritora, de ser uma jornalista, de conseguir perpassar a sua imagem por outras gerações, é de que ela não quer ser como outras mulheres. Ela dá o exemplo da mãe dela, segundo esse trecho que nós lemos. Ela dá o exemplo da mãe dela e da senhora Van Pierce, e ela não quer ser como essas mulheres que fazem um trabalho árduo de casa, de cuidar dos filhos, porque essas eram as funções, né, que essas mulheres exerciam, ou funções inferiores, né, à capacidade intelectual delas. Enfim, nós sabemos o quanto foi demorado para que as mulheres conseguissem atingir um espaço dentro do mercado de trabalho. Isso é uma questão. Então, o argumento que ela utiliza é que ela não quer ser esquecida após a morte. O argumento que ela utiliza é de que ela quer continuar viva após a morte, que ela não quer ser esquecida, que ela não quer que o seu trabalho seja esquecido. Ela quer fazer algo relevante na sociedade. Este é o argumento que ela usa para poder concretizar este sonho. Lembrando, gente, que logo no início da questão fala assim, que reconhecer nossos sentimentos contribui para uma boa saúde mental, registrar o que sentimos e refletir sobre nossas emoções contribui para desenvolver habilidades de autoconhecimento. Está logo no início do texto. E aí eu gostaria de lembrar a vocês que logo na única aula de literatura que nós tivemos lá no início do ano, presencial, e isso está no livro de vocês, quando falo que é literatura, tem um texto, na verdade um trecho de um texto de Antônio Cândido. O texto se chama Direito à Literatura. É importante lembrar que Antônio Cândido, que é um grande especialista em literatura, um grande crítico, na verdade foi um grande crítico, ele já faleceu, ele fala e ele traz, eu já escrevi a respeito disso, inclusive, o quanto a literatura nos torna humanos. E a literatura nos torna humanos quando, ao ler, ao nos depararmos com os sentimentos descritos por outros, nós conseguimos nomear o que sentimos. Nós conseguimos nomear a nossa humanidade. Nós conseguimos, qual a palavra que eu gostaria de dizer? Elaborar, né, quem nós somos, as nossas ações. Então, a literatura, ela nos humaniza. E quando Antônio Cândido fala de humanizar, não é necessariamente nós nos tornarmos pessoas melhores, pessoas mais humanas, pessoas mais caridosas, que é o que a gente sempre utiliza, né, quando a gente fala de humanização. Ele fala de humanização porque nós vamos nos tornando mais gente, nós vamos tendo mais consciência de nós mesmos. Ao nos depararmos com a elaboração que outras pessoas fazem a respeito dos sentimentos universais humanos, como amor, raiva, tristeza, ira, vingança e diversos outros sentimentos, tá? Foi só um adendo e, enfim. Número 2. Você concorda com a frase: quando eu escrevo, eu posso me livrar de todos os meus cuidados. Minha tristeza desaparece, meus espíritos são revividos. Vocês concordam ou não? Isso aí é uma resposta pessoal. Vocês acreditam que quando a gente escreve, quando a gente põe para fora, né? E aí, quando você não tem oportunidade de pôr para fora com outras pessoas, você escrevendo o que você sente, você acredita que seus demônios podem ser expurgados, né? Eles podem ser exorcizados. Você consegue colocar aquilo que tanto te aflige para fora? Será que sim, que não? A resposta é pessoal. O que você faz para se sentir melhor? Conversa com alguém, ouve uma música, escreve em um diário. Fale sobre como você... quais as estratégias você utiliza para se sentir melhor quando
você não está se sentindo bem. É uma resposta pessoal também. Número 4. Eu quero continuar vivendo mesmo depois da minha morte. Você considera que esse desejo de Jane se concretizou? Exemplifique. Eu já respondi essa questão para vocês. Era uma questão que vocês iriam dizer. É uma resposta pessoal, se vocês consideram isso ou não, mas eu já respondi. Será que ela perpetuou suas ideias? Será que ela continua viva? Nós estamos muitos anos pós-guerra, né? 1945 até hoje, nós ainda falamos sobre Anne Frank. Nós falamos cada vez mais sobre ela. O livro dela é um best-seller. E olha quando é que esse diário foi escrito. Então, sim, ela continua viva, com toda a certeza. Vamos continuar aqui. Agora, vamos ler outro texto em que a autora escreve sobre seus sentimentos, crenças e desejos através de cartas. Nós vimos um trecho do diário de Anne Frank. Ela escrevia para si, né, naquele diário, para si mesma, sobre seus sentimentos e é um diário, né? O diário a gente escreve para alguém ler? Não. Não é à toa que alguns diários vêm até com chavinha, né? O diário a gente escreve para nós mesmos. Para que a gente ponha para fora, para que possamos refletir, para que a gente no futuro possa recapitular. E agora nós veremos um outro texto que é uma carta, tá? Ela vai, a autora Luana Tolentino, ela vai falar a respeito de sua vida assim. Vamos lá. Veja a foto ao lado de Luana Tolentino. Você conhece Luana Tolentino? É essa mulher aqui. Eu conheço ela através das redes sociais, nunca conversei com ela, mas sei quem é Luana Tolentino. Veja a foto ao lado de Luana Tolentino e tente responder essas questões abaixo. Qual a profissão de Luana? Mas aí é para que vocês chutem, né? Eu não vou responder porque eu sei quem é Luana Tolentino. Vocês acreditam que ela é advogada, que ela é jornalista, que ela é professora? Né? Chutem. Para você, ela mora em uma grande cidade ou no interior? Coloque onde vocês acham que ela more. E aí depois nós vamos ver se as respostas estão corretas ou não. Para você, Luana, é de uma família rica ou pobre? Coloquem o que vocês acreditam. Você acha que Luana estudou em escola pública ou particular? Para você, Luana na foto está feliz, desapontada ou amedrontada? Essa daí é a única que que eu posso responder por vocês, porque ela parece feliz, né? Ela não parece assustada, não parece desapontada, nem assombrada, amedrontada. Vamos ler um pedaço da carta sobre Luana, verificar se nossas respostas estão corretas. Nossas não, porque eu não falei nada. Vamos lá. Luana Tolentino é mestre em educação pela Universidade Federal de Ouro Preto. Foi professora em escolas públicas da periferia em Belo Horizonte. Atualmente é professora universitária. É autora do livro Outra Educação é Possível: Feminismo, Antirracista e Inclusão em Sala de Aula, lançado em 2018 pela Masa Edições. Atualmente mora em Belo Horizonte e escreve artigos para a revista Carta Capital. Luana escreve cartas em sua coluna para pessoas. Algumas pessoas utilizam as cartas para escrever sobre seus sentimentos e outra pessoa sobre descobrimento, sobre o que pensa, suas angústias e desejos. Vamos ler alguns trechos da carta que Luana escreveu para Tite Galeasso, em 9 de abril de 2020. Leia a carta e responda as perguntas a seguir. A Tite, filha da Giovanna Eubank e do Bruno Galhaço. Ela escreveu uma carta para Tite, né? Então, me perdoem. Então, vamos ler a carta e responder as questões, tá? Belo Horizonte, 9 de abril de 2020. Nós temos uma carta, gente. Quando você vê a chave ai, eu não consigo marcar. A chave com as reticências ou um parêntese com reticências, geralmente é porque trechos foram retirados do texto, tá? Então, vamos lá.
Belo Horizonte, 9 de abril de 2020. Querida Tite. Faltando a vírgula aqui, mas tudo bem. Que alegria escrever para você. Sei que o mundo das letras, das palavras, está cada dia mais vivo dentro de ti. Ainda assim, é bem provável que você não compreenda tudo o que registrei aqui. Não faz mal. Torço para que um dia você possa ler a minha carta escrita com tanto carinho. Não se preocupe, não há pressa. Acompanhe o seu pai e a sua mãe nas redes sociais. Sou muito grata pelas contribuições que eles têm dado para o combate ao racismo no Brasil. É muito bom perceber que eles entenderam que a luta contra esse mal não deve ser somente de nós, negras e negros. Fico sempre na torcida para que eles postem uma foto ou um vídeo seu. Que menina bonita e esperta você é. Sempre fui muito estudiosa, mas isso não foi suficiente para me eximir de uma trajetória escolar permeada por experiências muito duras. Em razão da cor da minha pele, quando eu tinha sua idade, por diversas vezes meus colegas não me chamaram para brincar. Em muitas ocasiões, a escola foi um espaço no qual eu me senti só. Infelizmente, esse sentimento é muito comum entre as crianças negras do Brasil. Por eu ter nascido com a pele escura, na maior parte do tempo fui colocada nas últimas carteiras na sala de aula. Ao abrir os livros, encontrava pessoas que se pareciam comigo somente na condição de escravizados, o que também acontecia na televisão. A soma de tudo isso faz com que eu me engaje na luta contra o racismo, sobretudo na educação. Mesmo o Brasil tendo uma ligação muito forte com a cultura e com a história africana em nossas escolas e nas universidades, estudamos muito pouco sobre essas questões. Isso se dá em função do racismo que permeia os currículos escolares. Para tentar mudar essa situação que limita nossa capacidade de conhecer a pluralidade da vida e do mundo, ensino a eles que, de fato, existem muitas dificuldades e injustiças na África, resultantes da devastação provocada pelo colonialismo perpetrado pelos europeus. Mas mostro também que os africanos foram responsáveis pelo surgimento da medicina, da astronomia, da arquitetura, da matemática e de tantas outras invenções fundamentais para a nossa existência. Logo, logo você vai descobrir que muita gente importante nasceu na África. Lá nasceram Nelson e Winnie Mandela, Graça Machel, Wole Soyinka, Chimamanda Ngozi Adichie e Kambejele Munanga, pesquisador congolês que vive no Brasil há mais de 40 anos. Na África nasceu você, que mesmo sendo tão pequena, ilumina a vida de tanta gente. Outro dia vi uma sequência de fotos em que, diante do espelho, você comemorava o crescimento do seu cabelo. Fiquei emocionada, vi a menina Luana em você. Vi tantas crianças negras aos 6 anos de idade e não gostava do meu cabelo. Cresci odiando meu cabelo. Esse ódio ficou para trás. Meu cabelo é igual ao seu, e assim como você, agora também o amo. Seu cabelo é lindo, Tite. Você é linda. Jamais se esqueça disso. Tite, querida, desejo que você tenha bons amigos. Desejo que estude em uma escola que acolha você e o Bless com empatia e generosidade. Que respeite, reconheça e valorize a diversidade étnico-racial existente em nosso país. Uma escola que não silencie diante dos casos de racismo. Como eu disse nas primeiras linhas desta carta, espero que você cresça em um Brasil diferente do que conheci até aqui. Todos os dias luto para que isso seja possível. Encerro esta mensagem com as mesmas palavras que Nelson Mandela costumava usar no final das cartas escritas para sua companheira Winnie. 1 milhão de beijos e toneladas de amor. O texto foi retirado da Carta Capital, né, onde Luana escreve, né, onde ela publica. Então vamos lá às perguntas.
Assim como Anne Frank, Luana Tolentino utilizou um recurso escrito para dar voz aos seus sentimentos, suas denúncias, desejos e esperança. Você já vivenciou alguma situação relatada por Anne ou Luana? Fale sobre isso. Quando foi? Como você reagiu? Você contou para alguém? Então, fale a respeito de algo que tenha acontecido com você, lembrando que apenas eu lerei, né, essas respostas. Algo que tenha acontecido com você que foi muito forte ou muito cruel, seja racismo, seja algum abuso. Como você reagiu? Você contou para alguém? O que você acha que pode ser feito a respeito disso? Na sua opinião, por que Luana Tolentino escreveu essa carta? Essa é uma resposta pessoal também, tá, gente? Mas nós conseguimos perceber o motivo dela ter escrito essa carta. Ela viu uma menina negra que tem uma grande popularidade por causa de seus pais, e uma menina que veio da África, nasceu na África, né? Porque não é descendente apenas de africanos. E ela quis dizer para Titi como era a vida dos negros aqui no Brasil e como foi a experiência dela como negra aqui no Brasil. Vamos lá, você acha que a carta será lida apenas por Titi? É uma resposta pessoal também, mas eu também posso responder. A carta foi publicada na revista Carta Capital. Não é só Titi que lerá a carta, nós estamos lendo a carta nesse momento. Então, nesse momento, a carta não será lida só por Titi. Até porque muitas pessoas de cor negra, preta, se identificam com as palavras de Luana e provavelmente lerão e terão uma experiência muito mais profunda do que eu, que não sofro racismo, por exemplo. Eu sinto a dor do outro, eu sinto por empatia, eu me emociono com essa carta porque eu tenho empatia pela dor das pessoas, mas eu não sei o que é sentir isso na pele. Se você fosse escrever uma carta, para quem você escreveria? Isso aí é uma resposta completamente pessoal. Bom, aí vamos aqui, né, falar. Cite características que encontramos nos diários e nas cartas. Esses gêneros têm alguma característica em comum? Utilize essa imagem para registrar. Então, vamos fazer aqui igual na matemática, né? Quais são as características da carta? Bom, a carta, primeiro, ela informa a data e o local de onde o remetente, né, o destinatário está falando. Ela possui, podem colocar isso nesse primeiro quadrinho aqui, tá, gente? Aqui, ó, características. Gente, eu não consigo marcar. Meu Deus do céu. Nesse primeiro círculo aqui, não na interseção, óbvio, né? Nesse primeiro círculo aqui, vocês coloquem, né, que tem a presença de data, local, presença de um remetente e a presença do destinatário, quem está falando, né? Quem está escrevendo a carta. Nós temos o uso da linguagem formal na maior parte das cartas, mas se a carta foi escrita para uma pessoa muito íntima, principalmente antigamente, há um tempo atrás, em que a internet não era tão proliferada e que as pessoas se comunicavam com pessoas íntimas através de cartas, as cartas podem também ter uma linguagem informal. Hoje é mais incomum que elas tenham uma linguagem informal, mas pode ter linguagem formal ou informal. O texto, às vezes, a não ser que o texto pode ser de ordem subjetiva, que fala sobre sentimentos, né? Mas ele também, na carta, nós estamos falando de características da carta, mas ele também pode tratar de assuntos mais concretos, de assuntos mais formais, né? Como apenas uma informação. Não necessariamente nós precisamos escrever de forma subjetiva uma carta. Geralmente, a carta é escrita em primeira pessoa do singular, né? Você utiliza o eu, você fala a respeito de você. Não é sempre, mas na maior parte das vezes, sim. E o tema livre, né? Fatos do cotidiano, um acontecimento específico, o tema é livre.
Nós vamos agora às características do diário, que eu não consigo marcar aqui. Eu tenho que começar a usar o tablet para isso. Então, no diário, geralmente nós temos histórias verídicas. Nós não temos, né? Nós vamos falar sobre o que tem, né? Não tem data, essas coisas. Então, histórias verídicas, registros de acontecimentos. A escrita é em primeira pessoa, necessariamente, porque você escreve o diário a respeito das coisas que acontecem com você. É extremamente subjetivo, porque o diário você não escreve para que outra pessoa leia, geralmente, né? Pode acontecer que outra pessoa leia, mas você escreve para você mesmo. Geralmente é intimista, né? Tem um caráter intimista e confidente, espontaneidade. A escrita ela é confessional, geralmente a gente confessa coisas que a gente não contaria para ninguém. O vocabulário é simples e muitas vezes informal, porque nós estamos escrevendo um texto para nós mesmos. E os textos são assinados no final, apesar de nós não termos um remetente, data com o nome do destinatário, mas a maioria das vezes eles são assinados. E aí, qual a interseção? Né? Aí no meio, quais são as características que existem em ambos os gêneros textuais? Procurem o que a gente colocou, mas geralmente são relatos pessoais, né? Escritas em primeira pessoa, apesar de a carta nem sempre ser uma escrita pessoal, um relato pessoal, mas é geralmente escrita em pessoa. Nós temos a linguagem informal, que existe nas duas. Nós temos o tema livre, fatos do cotidiano, né? Que geralmente existem nos dois lados. Histórias verídicas podem existir nos dois tipos de texto. E a que eu consigo perceber é isso. Eu não anotei, né? Então vejam o que vocês acham aí que há na interseção que há de características similares entre esses dois gêneros textuais. Número 6 e última questão. Nossa sugestão é: escreva uma carta ou um diário falando sobre suas emoções. Como você está se sentindo neste período de isolamento social? Sabendo eu, né, Cláudia Regina, que a maioria de vocês não está cumprindo isolamento social, né? Mas como vocês estão nesse tempo de pandemia? Né? Como estão as emoções de vocês? Como vocês estão se sentindo? Escrevam uma carta ou um diário, tá? Não é uma sugestão, é para vocês escreverem mesmo. Quais têm sido seus maiores desafios? É ficar trancado sem ver as pessoas? É o ensino à distância? Quais têm sido seus maiores desafios? O que você tem feito de diferente? O que mudou na sua vida neste tempo? Quem está vivendo com você neste momento? Quem está vivendo na sua casa? Essa pergunta está aí, gente, porque muitas configurações familiares mudaram. Por exemplo, eu tenho uma amiga médica, que o marido é médico, o cunhado é médico. Eles moram no mesmo condomínio, mas o cunhado mora sozinho e ela e o esposo com o filho moram em um outro apartamento. Neste tempo de pandemia, como eles estão trabalhando na UTI, diretamente com pessoas infectadas pelo Covid, o marido dela está morando com o cunhado, apesar de ser no mesmo condomínio, não é na mesma casa, e ela está morando só com o filho. Porque o pai, né, o marido dela tem contato direto com pessoas adoecidas. Já ela trabalha no PSF, cuidando de casos menos graves e consegue ter um maior cuidado com a saúde. Então, eles estão morando de maneira separada. Então, existem algumas famílias em que a configuração familiar foi modificada nesse tempo. Qual a mensagem você gostaria de deixar para outros adolescentes? Escrevam essa carta ou esse diário. Apenas eu lerei, eu não mandarei essas fotos para ninguém. E bom trabalho. Façam todas as atividades do PET. Beijo da tia e até a próxima.